Boa tarde. Estamos aqui convidados pela SBPC para participar de um debate sobre o desenvolvimento brasileiro, perspectivas do desenvolvimento brasileiro. E eu tenho aqui a honra de coordenar esse debate com o professor, meu amigo Luiz Carlos Bresser Pereira, com o professor Oreiro, também um economista reconhecido, e o meu colega de Unicamp, Pedro Rossi. E como sugeriu o professor Bresser, eu vou iniciar o debate passando a palavra para o nosso mais jovem, nosso economista mais jovem, o Pedro Rossi, em seguida o Oreiro e depois o nosso Bresser, que é um pouco mais velho que eu apenas. Então, nós temos esse direito a falar no final. Pode começar, Pedro. Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer enorme, primeiro, participar de um evento da SBPC, que é uma daquelas instituições que a gente não nega nenhum convite, que a gente reconhece a importância no debate público, no debate científico, e depois de dividir essa mesa com os professores, Luiz Gonzaga Beluso, professor Bresser Pereira, professor Oreiro, e aqui com a responsabilidade de começar esse debate com a devida provocação do professor Bresser. Eu vou aqui tentar trazer algumas ideias iniciais para a gente discutir, sabendo do enorme desafio. Primeiro, eu acho que é fundamental trazer esse tema em um momento que esse tema está sendo negado. O tema dos modelos de desenvolvimento, dos estilos de desenvolvimento, de pensar como que a gente vai combinar uma recuperação, uma saída dessa crise com uma transformação no nosso modelo de desenvolvimento, ele é absolutamente fundamental, e no mundo isso está sendo discutido, isso está em primeiro plano do debate público, e no Brasil isso está sendo negado. O que a gente tem é um exemplo do que não deve ser um modelo de desenvolvimento, que é uma obsessão com ajuste fiscal, né? A pauta brasileira ela é ajustes e reformas que reduzem o papel do Estado, e uma negação do que está nos nossos olhos, né? O problema do desemprego, o problema do crescimento econômico e a necessidade de reconstrução da economia brasileira depois de um choque, que foi o maior choque econômico da sua história. O governo sinaliza com uma coisa chamada Agenda do Moderno Planejamento Econômico via Mercado. Isso está nos documentos do Ministério da Fazenda, o professor Bresser já deve ter visto isso, o que é uma contradição em termos, né? Esse conceito de planejamento via mercado é um conceito, no mínimo, estranho, né? Mas, enfim, é uma ideologia do desemprego e da desigualdade, é assim que eu vejo a questão. Esvazia as responsabilidades coletivas e atribui ao mercado as responsabilidades por guiar o processo de desenvolvimento e a própria recuperação econômica depois de uma crise desse tamanho. E o debate econômico é sintomático, não só o debate que está lá no governo, no Ministério da Fazenda, mas o debate na mídia. Quando a gente vê a preocupação com uma renda básica, uma renda Brasil, uma renda cidadã, a gente percebe o quanto que o problema é grave, porque para acomodar essa renda no teto de gastos, né, tem sido proposta as maiores maluquices que a gente vê no debate público, né? Desde a questão dos precatórios, que é basicamente dar calote em dívida, até furar o piso de saúde e educação no momento desse, unificar programas sociais que não devem ser unificados, congelar salário de aposentados, isso foi proposto como solução para acomodar esse programa de renda básica, gatilhos sobre o funcionalismo público, para cortar 25% do salário dos funcionários públicos e da jornada dos funcionários públicos, sendo que quando a gente vê quem são esses funcionários públicos, na sua maioria, são professores, são médicos, são policiais, né? Estão principalmente no executivo, nos municípios, e ganham, em média, R$ 2.500, um pouco mais. Então, é isso que a gente vai fazer para acomodar
o teto de gastos. Então, o debate público brasileiro precisa de novidade, precisa de uma discussão como essa, de modelos de desenvolvimento, né? E esse debate eu acho que vai ganhar força depois das eleições municipais, quando o Congresso vai ter que discutir o orçamento de 2021, e vão ser discutidas essas reformas que propõem abrir espaço no orçamento. Então, eu acho que a gente vai ter um debate econômico muito forte até o final do ano por conta disso. O orçamento de 2021 é uma bomba relógio que está armada, e se for esse orçamento mesmo aprovado pelo Congresso, a gente vai ter problemas. Problemas pela crueldade social, que é esse orçamento. A gente não pode voltar ao orçamento da saúde de 2019, do orçamento da educação de 2019, e também um terraplanismo macroeconômico, porque não se faz o maior ajuste fiscal da história, em torno de 7% do PIB, depois da maior crise da história. Então, o choque que vai ser voltar ao teto em 2021 sobre a economia brasileira vai ser enorme. Isso não está sendo discutido, pelo contrário. O que a gente vê no debate público é esse terraplanismo de achar que o gasto público não tem efeito sobre a renda, sobre o emprego. E a gente precisa trazer isso à tona, porque o mundo inteiro está discutindo isso. Inclusive, o FMI está recomendando o uso ativo da política fiscal. Ou seja, os estímulos de 2020 não podem ser retirados de uma vez só para 2021. Então, é o momento da gente pensar isso, e o Brasil está na contramão. O Brasil está na contramão porque o mundo está discutindo. A pandemia deixa lições importantes, né? Deixa a lição que é preciso investir maciçamente em saúde pública, deixa a lição de que é preciso articular setores produtivos para que a gente tenha soberania, para que a gente tenha a capacidade de enfrentar uma pandemia tendo os insumos necessários para isso, e o mundo inteiro está discutindo mecanismos de proteção social, que foram desmontados ao longo dos anos por conta de políticas que reduzem o papel do Estado na economia. E eu acho que a gente tem 3 temas fundamentais para pensar o desenvolvimento. O primeiro deles já estava posto, que é a questão do meio ambiente. O segundo deles é a saúde. E o terceiro são as tecnologias 5G e a forma como elas vão transformar a sociedade. Então, esses 3 temas têm que estar no centro de uma discussão de desenvolvimento. E aqui eu trago algumas contribuições do que a gente tem discutido para pensar um novo paradigma do desenvolvimento, uma agenda de desenvolvimento que é a antítese dessa agenda, que a gente pode chamar da agenda da austeridade, ou da agenda neoliberal, e que aponte para um caminho de recuperação econômica e, ao mesmo tempo, de transformação da sociedade brasileira de forma radical, rumo a uma redução das desigualdades e uma ampliação dos serviços públicos para a população brasileira. E, para discutir isso, eu acho que a gente não tem que importar modelos. A gente tem que fazer aqui. Não adianta trazer o Green New Deal e tentar aplicar ao Brasil. A gente já tem uma discussão enorme sobre desenvolvimento no Brasil. O professor Bresser Pereira aqui é uma dessas pessoas, o professor Beluso. A gente tem uma tradição econômica que pensa o desenvolvimento a partir da nossa condição, que é uma condição periférica, uma condição de subdesenvolvimento, é uma condição de subordinação às grandes potências globais. Então, eu acho que nosso ponto de partida tem que ser, de fato, recuperar essa tradição econômica e articular, integrar as várias esferas que são necessárias para discutir o desenvolvimento. A gente não pode pensar o desenvolvimento como um processo espontâneo e natural. A gente tem que pensar um processo onde o desenvolvimento é uma articulação de estruturas de oferta, de demanda, de mercado de trabalho, de tecnologia, de padrões de consumo, de estrutura produtiva, de emprego. Portanto, tem dimensões macroeconômicas do desenvolvimento que se articulam e a gente precisa pensar qual é o estilo de desenvolvimento que nós queremos. Essa palavra estilo de desenvolvimento é um conceito muito usado na literatura. E o próprio Celso Furtado dizia que nós temos uma estrutura produtiva que é adequada à reprodução das desigualdades.
nós temos uma estrutura tecnológica que é adequada à reprodução das desigualdades. Nós temos que pensar o processo como um todo, né? Transformar isso a partir de um objetivo de redução das desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, que esse processo tenha sustentação ao longo do tempo e não esbarre em insuficiências tecnológicas e não esbarre na falta de dólar, nos estrangulamentos externos, e que tenha capacidade de se autofinanciar. Então, esse é o desafio que nós estamos diante. E eu acho que o ponto de partida é pensar que as carências sociais brasileiras, que são terríveis, elas são também uma oportunidade de investimento, de geração de emprego, de inovação, de crescimento. A desigualdade social é um escárnio, mas a redução da desigualdade social, ela é um caminho, não apenas para a justiça social, mas também para o crescimento, para o aumento da produtividade, para o desenvolvimento. Então, a gente pode ter no Brasil décadas de crescimento econômico se a gente quiser enfrentar esses desafios sociais. A gente tem décadas de investimento em infraestrutura social, em mobilidade urbana, em moradia. Se a gente tomar isso como desafio, isso vai gerar crescimento e vai gerar aumento da produtividade e pode gerar um ciclo virtuoso de crescimento e redução das desigualdades. Diante disso, a gente traz duas ideias importantes para caracterizar esse modelo. Uma primeira ideia são os motores do crescimento econômico. E aqui a gente traz um pouco a literatura que o professor Belchovsky contribuiu, da ideia das frentes de expansão, mas concentra em dois motores principais. O primeiro é a própria redução da desigualdade de renda. A redução da desigualdade de renda, isso o governo Lula e Dilma mostraram. A redução da desigualdade de renda tem potencial de expandir o mercado interno e de gerar ganhos de produtividade de escala nas empresas, o que, por sua vez, gera crescimento e aumento de produtividade ao mesmo tempo. Não há contradição entre redução da desigualdade e aumento do crescimento, entre redução da desigualdade e aumento da eficiência na estrutura produtiva. O fomento ao mercado interno é um mecanismo de crescimento econômico. E a redução da desigualdade, ela melhora, ela permite isso ao incluir consumidores no mercado doméstico. Então, a desigualdade de renda, ao ser reduzida, ela tem efeitos expansionistas importantes. E o segundo motor é a expansão da infraestrutura social. E essa expansão da infraestrutura social tem efeitos de curto prazo, que ajudam na recuperação econômica, na saída da crise, e efeitos de longo prazo. Nós estamos falando de emprego, de renda no curto prazo, e nós estamos falando de qualidade de vida no longo prazo. Nós estamos falando de setores como saúde, como saneamento básico, como mobilidade urbana, e outras formas, infraestrutura social de maneira geral, tecnologias verdes. O setor de saúde, por exemplo, educação. O setor de saúde, por exemplo, é o setor que articula uma série de setores, de encadeamentos produtivos, que podem gerar emprego e crescimento econômico. E a gente tem uma coisa chamada SUS, que tem um enorme poder de compra e capacidade de puxar setores econômicos, gerando emprego, aumento da tecnologia, etc. Tem toda uma discussão do Gadelha, da Fiocruz, em torno do complexo econômico e industrial da saúde, que traz essas questões. Ou seja, as compras do SUS, que tem um enorme componente importado, poderiam estar gerando muito mais emprego e tecnologia hoje no Brasil do que geram. E a expansão do gasto público em saúde pode ser um motor do próprio crescimento e do desenvolvimento econômico, se a gente souber articular essas cadeias produtivas, articular tecnologias voltadas para a saúde, e articular, evidentemente, a substituição de produtos e insumos importados que a gente pode produzir aqui dentro, o que traz mais segurança em momentos de pandemia como esse. Ou seja, a gente tem menos vulnerabilidade sanitária em um momento como esse, se a gente conseguir internalizar setores que são fundamentais para a saúde brasileira. Então, a ideia aqui, e aqui eu trago a segunda ideia fundamental,
que são as missões socioambientais, é a gente pautar o crescimento econômico pela distribuição de renda e a expansão da infraestrutura social, guiado por missões sociais. E essas missões sociais, elas vão dar a finalidade do processo, elas vão dar a direção do processo. A ideia de missões, elas vêm da tecnologia americana, das missões estatais americanas voltadas a setores de alta tecnologia para objetivos específicos, por exemplo, botar o homem na Lua. Isso foi apropriado pela Mariana Mazzucato e outros economistas para pensar outras finalidades. E se a gente pensar uma finalidade social, e não um setor, e não uma empresa, mas uma finalidade social, por exemplo, acabar com o déficit habitacional brasileiro, por exemplo, investir em saneamento básico a tal ponto, para atingir tal meta, por exemplo, expandir o gasto público com saúde 5% ao ano para chegar ao nível per capita X, indicadores X e Y. Essas missões sociais, elas podem articular demandas sociais com a estrutura produtiva, com a oferta. Então, a partir das demandas sociais, eu consigo articular setores produtivos que vão gerar emprego, que vão gerar renda e vão permitir a sustentação desse modelo. A ideia de inverter as relações. Eu não vou pensar imediatamente no setor X ou no setor Y, porque ele é considerado o setor mais tecnológico, mais avançado. Eu vou pensar, a partir da demanda social, quais os setores que eu preciso ter no Brasil, que eu preciso desenvolver no Brasil, e essas missões são orientadoras das políticas públicas. E essas missões têm que ser pensadas de baixo para cima. Quais são os problemas, primeiro, para depois pensar como você articula esses problemas no nível macroeconômico. Não é possível pensar, num país heterogêneo como o Brasil, de cima para baixo a solução para os grandes problemas brasileiros. Pensar o bem comum é uma tarefa de base, é uma tarefa de baixo para cima. Isso não quer dizer que o Estado não tenha um papel fundamental para articular isso e para permitir que essas missões sejam bem-sucedidas. Ou seja, o Estado tem que coordenar ações na esfera pública, assim como coordenar a relação entre o setor privado e o setor público, para fazer com que essas missões sociais sejam bem-sucedidas. E, para isso, a gente precisa, sim, de um projeto nacional, de uma agenda que tenha alcance nacional e que busque dialogar com ações regionalizadas e no âmbito local. Uma boa parte das soluções para os problemas que nós temos estão no âmbito local. Mas é evidente que a gente precisa de uma solidariedade nacional, de um projeto nacional, para botar em marcha um projeto de desenvolvimento dessa natureza. E, evidentemente, também temos temas transversais que hoje não podem ser ignorados. Um deles eu já falei, que é o meio ambiente. Todas essas missões, todos esses eixos sociais, eles têm que ser atravessados pela questão ambiental, assim como tem que ser atravessado pela questão racial e pela questão de gênero. Isso está na ordem do dia, isso mobiliza as pessoas e isso é fundamental para construir uma sociedade realmente justa e democrática. E, evidentemente, aí eu dialogo com o professor Bresser e com o novo desenvolvimentismo, nós precisamos de uma política macro consistente para esse modelo. Nós precisamos pensar o desenvolvimento e a política macro que dê conta dessas demandas sociais e da articulação dela com a estrutura produtiva. O ambiente macro e a política macro pode ser totalmente desestabilizadora de um projeto de desenvolvimento puxado pelas demandas sociais. É só a gente olhar, por exemplo, o setor de saúde, que pode ser um setor fundamental. A saúde, ela não é apenas um meio, ela é quase como uma finalidade do próprio processo de desenvolvimento. Ou seja, o objetivo nosso é dar saúde às pessoas, no sentido mais amplo, de tempo livre, de cultura, de bem-estar. E a saúde é um setor extremamente complexo. Um hospital tem uma estrutura muito mais complexa do que muita empresa de alta tecnologia. Ele é extremamente intensivo em capital, em trabalho. Ele usa tecnologias das mais diversas, desde controle sanitário até outras tecnologias extremamente complexas. E ele não pode ser afetado sistematicamente, por exemplo, uma taxa de câmbio, que é extremamente volátil, que anda como uma montanha-russa,
né, que afeta, inclusive, as compras públicas para o SUS. A gente precisa de horizonte para planejamento, a gente precisa de estabilidade, a gente precisa de um ambiente macro capaz. E, evidentemente, macro, que eu estou pensando, a política fiscal, monetária e cambial, a gente precisa também de um papel fundamental da política fiscal, não apenas para botar em marcha um projeto que alcance esses setores sociais, mas também evitar os ciclos econômicos, ou seja, uma política anticíclica que possa evitar, por exemplo, que num momento de crise a gente corte gasto com saúde. No momento de crise a gente tem que dar mais gasto para o setor de saúde. O momento de crise é onde as pessoas adoecem, as pessoas não têm renda, as pessoas não cuidam da saúde, não fazem exercício físico, não têm dinheiro para ir ao médico. E as pessoas cancelam o plano de saúde e vão bater na porta do SUS. É um momento onde a política fiscal tem que atuar de maneira mais forte, também do ponto de vista social e não apenas do ponto de vista macroeconômico, como já é muito consolidado na literatura keynesiana. Do ponto de vista social, a gente precisa de mecanismos que abram espaço no orçamento no momento de crise econômica. Então, a gente precisa inverter a lógica do debate fiscal brasileiro. A gente precisa pensar o orçamento público de baixo para cima e não de cima para baixo. O que é de cima para baixo? Você estabelecer um teto. Esse aqui é o teto, a gente tem que trabalhar nele e que as demandas sociais se adequem a esse teto de gasto. Nós estamos falando o contrário. Não. Primeiro a gente vê quais são as demandas sociais, onde que a gente quer chegar com a saúde pública, onde quer chegar com o transporte, onde quer chegar com a educação. E depois a gente vai construir de baixo para cima o orçamento necessário para essas demandas sociais. Então a gente tem que inverter totalmente o sentido do debate público brasileiro e o próprio sentido do conceito de responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, ela incorpora também o que a sociedade resolve do ponto de vista social. O orçamento público é uma peça política que contém as demandas da sociedade. Se eu falar que responsabilidade fiscal é simplesmente buscar um orçamento equilibrado, está errado. A responsabilidade fiscal é atender as demandas da sociedade por meio do orçamento público. E se for nesse sentido, a nossa política fiscal é totalmente irresponsável, porque prevê voltar ao orçamento de 2019 da saúde em meio a uma pandemia, uma campanha de vacinação, uma ampliação dos leitos no SUS. Pedro, Pois não? Pedro, eu vou te dar mais 5 minutos. Tá? Perfeito, professor. Estou terminando aqui. Então, a ideia geral é a gente pensar, eu imagino que o professor Bresser vai contribuir com a discussão do novo desenvolvimentismo, a gente pensar uma política macro que seja consistente com essa direção, com uma transformação social profunda e que pode nos guiar para, mais uma vez, anos, décadas de crescimento econômico e de expansão de articulações produtivas que vão permitir a continuidade desse processo e que a gente não esbarre em estrangulamento externo e falta de dólar. E, evidentemente, a gente precisa de uma política macro que seja consistente, que evite descontinuidades nas políticas, no próprio planejamento. E aí, por fim, eu acho que para a gente construir isso, a gente precisa primeiro nos livrar das nossas contradições. No curto prazo, nós temos que nos preparar para o pior. Eu acho que há no Brasil uma ideia de dobrar a aposta em um modelo anacrônico, que já era anacrônico antes da pandemia, e se tornou muito mais anacrônico, com custo social ainda muito maior. Mas, de toda forma, eu acho que a gente pode se agarrar a um certo otimismo das possibilidades. Eu tenho sido acusado de otimista por aí, mas não é otimismo de fato, é otimismo do que pode se abrir no futuro, considerando que esse modelo não tem sustentação, essa agenda ela não dá suporte a um projeto político, pelo contrário, ela vai gerar crise e desemprego, o desemprego vai estourar no final do ano, e vai abrir espaço para uma outra discussão. E no mundo todo, eu acho que há transformações que indicam que esse paradigma neoliberal ele está, de fato, afundando. A eleição americana é um passo a mais nisso também. E o programa do Biden, apesar do Biden ser um sujeito conservador, ele traz algumas questões, em particular relacionadas ao crescimento verde, que também está sendo muito discutido na Europa. O New Deal, o Green New Deal, o New Deal digital, tudo isso está sendo discutido, novas formas de pensar o desenvolvimento econômico.
Então, nós temos aí no horizonte, primeiro, um modelo que não vai para frente e um cenário internacional que se transforma e que pode abrir espaço para a construção política de outro projeto de desenvolvimento econômico. Era isso que eu queria colocar de início e agradeço a SBPC pela oportunidade, pelo debate. Obrigado, Pedro. Muito bom, muito esclarecedora a sua intervenção. E agora eu vou convocar aqui nosso amigo José Luiz Oreiro, que está ansioso para falar. Fala, Oreiro. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer ao gentil convite da SBPC para estar nesta mesa, nesta sessão hoje, tratando sobre o tema do desenvolvimento brasileiro. Quero cumprimentar aos colegas da mesa, inicialmente ao professor Luiz Gonzaga Peluso, que é o presidente desta sessão, ao meu amigo e coautor do Novo Desenvolvimentismo já há muitos anos, né, o professor Luiz Carlos Bresser Pereira, né, e ao professor Pedro Rossi, do Instituto de Economia da Unicamp. Bom, eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente da do Pedro. Eu quero recontar uma história um pouco longa, tá? Mas vamos começar com a seguinte pergunta, que é a pergunta desta mesa. Qual é a sociedade que o Brasil quer? O que nós queremos? Por exemplo, para daqui a 20 anos, 2040. Tá? Eu acho, e o professor Bresser certamente vai comungar com esses objetivos, nós queremos um país de renda alta, ou seja, que seria hoje um PIB per capita de uns $40 mil anuais. Nós queremos um país com uma menor desigualdade de renda e de riqueza, né? Nós queremos um país com elevado índice de desenvolvimento humano e nós queremos uma sociedade que seja sustentável do ponto de vista ambiental. Esses são os grandes objetivos, né, de sociedades civilizadas e modernas e democráticas, né? Bom, só que para alcançar esses objetivos, nós precisamos retomar o processo de desenvolvimento econômico que foi interrompido no início dos anos 80. E, para mostrar isso, eu vou usar uma única slide, tá, que eu vou fazer o share agora. Tá? Vamos lá. Bom, essa imagem ela está mostrando o hiato de renda per capita de uma série de países contra a renda per capita dos Estados Unidos. A curva acima, em cinza claro, é a renda per capita da Espanha com respeito à dos Estados Unidos. As séries começam em 1960. Então, em 1960, a Espanha tinha uma renda per capita de 40% da renda per capita norte-americana. Nos anos 60 e 70, a Espanha conseguiu aumentar a sua renda per capita para mais ou menos 65% da renda per capita dos Estados Unidos e mais ou menos que interrompeu o seu processo de catching-up com uma renda per capita em torno de 65% a 70% da renda per capita dos Estados Unidos. Mas, muito bem, as curvas abaixo mostram em azul o Brasil e em laranja o Chile. Bom, o Brasil, ele, de 1960 a final da década de 80, ele conseguiu elevar a sua renda per capita relativa de 20% da renda per capita norte-americana para 30% da renda per capita norte-americana. De 1980 para frente, o Brasil regrediu, né? Ou seja, embora a economia brasileira tenha continuado o seu crescimento, a sua posição relativa com respeito ao produto interno, a renda per capita norte-americana diminuiu. Nós voltamos no final da década de 2010, nós voltamos ao nível de renda per capita relativa de 1960. O Brasil andou para trás. Tá? O Chile melhorou um pouquinho, tá? Mas também não é nenhuma maravilha, como o nosso ministro Paulo Guedes gosta de ficar afirmando. Tá? Bom, então esse gráfico mostra que o desenvolvimento econômico foi interrompido nos anos 80. A pergunta é, por que nós paramos o nosso processo de catching-up? Bom, eu tenho enfim, acho que é a interpretação novo desenvolvimentista, da qual o professor Bresser certamente comunga, né, já que nós não somos uma escola de um homem só, né, somos vários e estamos crescendo. Né? Em primeiro lugar, a desindustrialização prematura ou precoce da economia brasileira, né? Que é um processo que começa em meados dos anos 80 e se deve a uma combinação de fatores. Há uma abertura comercial feita de maneira atabalhoada no início da década de 90, combinada
com um câmbio sistematicamente sobrevalorizado, só em alguns momentos, né, de crise cambial que o câmbio, né, voltou para um patamar mais competitivo, e juros sistematicamente elevados. Então, essa armadilha câmbio-juros, combinada com uma abertura comercial atabalhoada, leva à desindustrialização precoce e, com isso, a perda de dinamismo da economia brasileira. Segundo ponto, segunda razão importante, uma redução significativa da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Durante o milagre econômico no governo militar de 1968 a 1973, o Estado brasileiro, União, Estados e Municípios e empresas estatais investiam 7% do PIB. Quer dizer, isso hoje não dá nem 2%. Tá? Então, houve uma redução progressiva, né, da capacidade de investimento do Estado brasileiro, o que, por sua vez, gerou uma deterioração da infraestrutura brasileira, que é visível para todo mundo. A gente vê pontes caindo, estradas esburacadas, de quando em quando a gente tem um mini racionamento de energia, com bandeira amarela, vermelha, né, nas contas de luz, etc. Terceira razão, um aumento do hiato tecnológico com respeito aos países ricos. Quer dizer, se a gente for olhar o índice de complexidade econômica do Hidalgo e Hausmann, nós vamos ver que desde 1990 para frente, o Brasil está perdendo sofisticação produtiva com respeito aos países envolvidos. Ou seja, nós estamos cada vez mais para trás da fronteira tecnológica. Bom, essa é a razão estrutural. Agora, soma-se a essa estagnação de longa data, de longo prazo, desde 1980, uma crise econômica, política e social iniciada em 2014 e 2015. Né? De fato, em 2014 e 2016, o Brasil enfrentou a maior recessão desde 1980, tá? Com uma queda do PIB entre o segundo semestre de 2014 e o último trimestre de 2016, superior a 8% do PIB. Tá? Bom, quais foram as razões dessa recessão? Foi a grande recessão da economia brasileira nos últimos 40 anos. Eu vou listar 3 fatores. Em primeiro lugar, uma situação de profit squeeze, ou esmagamento de lucros, né? Que nós observamos desde 1910, é uma redução da taxa de retorno sobre o capital próprio das empresas não financeiras, isso aqui é importante, das empresas não financeiras. Em 2010, a taxa de retorno do capital próprio estava em torno de 12%, né? Enquanto que em 2014 ela chegou, isso são dados do SEMEC, né? Ela chegou em 4,5%, ou seja, inferior, inclusive, à taxa de inflação observada em 2016. Bom, é evidente que numa situação de profit squeeze, as empresas deixam de investir, que as empresas investem, não porque elas confiam no governo, mas porque elas querem ganhar dinheiro. Né? Então, se a gente pegar os dados da formação bruta de capital fixo no Brasil, no segundo, terceiro e quarto trimestre de 2014, comparar com os mesmos períodos de 2013, a gente vai ver uma queda de 10% da formação bruta de capital fixo nesses 3 trimestres de 2014, basicamente devido ao profit squeeze. E o profit squeeze foi resultado de quê? Foi o resultado da combinação de um câmbio sobrevalorizado com salários crescendo acima da produtividade do trabalho. Quer dizer, é evidente que, para que uma nação possa se desenvolver e aumentar o poder de compra e a condição de vida da população, os salários precisam crescer. Mas eles não podem crescer sistematicamente acima da produtividade, senão a taxa de lucro vai a zero. Se a taxa de lucro vai a zero, a acumulação de capital vai a zero e você interrompe o processo de desenvolvimento econômico. Okay? Segundo ponto, erros de política macroeconômica. A recessão começou em 2014. O que o livro-texto de macroeconomia diria que o governo deve fazer numa situação de recessão? Bom, ele deve baixar os juros, né, e aumentar os gastos do governo, né, para estimular a demanda. Então, a gente fez tudo o contrário em 2015. Né? O ministro Levy reduziu o investimento público em 35% em termos reais, o Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juros Selic, né, chegando a 14,25% ao ano, né? E, como cereja do bolo, nós ainda tivemos um tarifaço em 2014, com aumento muito alto, né, e de uma vez só, do preço da energia e dos combustíveis. Ou seja, nós tivemos um choque de demanda negativo e um choque de oferta negativo. Tá? Isso, por si só,
né, amplificou os efeitos da recessão iniciada no segundo semestre de 2014. Por fim, tivemos um choque externo. Qual foi o choque externo? Uma queda no preço das commodities. Como o Brasil se tornou, a partir de 2007, um país basicamente exportador de commodities, isso é importante ressaltar, certo? Que houve uma regressão na pauta exportadora da economia brasileira a partir de 2006. O Brasil voltou a ser um exportador de produtos primários, tá? Quando ocorre a redução do preço das commodities, nós temos uma queda na renda do setor do agronegócio, que, obviamente, também tem efeitos recessivos. Ok. Bom, mas a crise termina em 2016. Em 2017, se inicia a mais lenta recuperação cíclica da história do Brasil. Tá? Entre 2017 e 2019, a economia brasileira vai crescer, em média, 1,2% ao ano. Essa média foi modificada, porque hoje saíram os dados da revisão do PIB de 2018. Parece que o PIB de 2018, ele na revisão do IBGE, cresceu 1,8%. Então, essa média talvez tenha subido aí para 1,5%. Que seja. Mas mesmo uma média de 1,5% para o crescimento para o período 2017 e 2019, é a mais lenta recuperação cíclica da história brasileira. E a pergunta é, por que nós observamos uma recuperação cíclica tão lenta? Bom, a melhor explicação para isso é que nós continuamos o processo de redução do investimento público devido à implantação da emenda constitucional 95 do teto de gastos. Quer dizer, o Brasil é o único país do planeta Terra, né, que colocou na Constituição, né, que o gasto primário do governo está congelado em termos reais por um prazo de 20 anos, até 2036. Não existe nenhum outro país no mundo que tenha esse tipo de regra fiscal, só no Brasil. Né? Eu até publiquei hoje um artigo no Poder 360, junto com um ex-aluno meu, Vitor Dota, com um título bastante chamativo, que é O Universo Paralelo da Agenda Econômica Brasileira. Porque o Brasil, bom, eu não sei se na física tem universo paralelo, os físicos dizem que sim, mas no caso da economia, o universo paralelo existe e se chama Brasil. Né? Bom, ok, então nós temos esse cenário. O que acontece no início de 2020, antes da pandemia? No início de 2020, nós temos uma economia que está 5 pontos percentuais abaixo do nível prevalecente em 2013. Se nós considerarmos a renda per capita brasileira no início de 2020 estava abaixo da renda per capita de 2010. Então, o Brasil, no pré-pandemia, é uma economia que não conseguiu se recuperar dos efeitos da grande recessão de 2014 e 2016. Ora, e aí é que entra a questão da pandemia. A pandemia piora esse cenário. Quer dizer, inicialmente, os organismos internacionais estavam projetando uma queda de PIB, né, para a economia brasileira da ordem de 8% a 9%, similar aos valores observados na Europa. Né? Graças, no entanto, a implantação do auxílio emergencial, que foi, diga-se de passagem, iniciativa do Congresso Nacional, com oposição do ministro da Economia e do presidente da República, que nenhum dos dois queria, tá? Graças à implantação do programa de renda emergencial e também do PRONAMP, tá? Em menor medida, tá? Essa queda de PIB foi suavizada. E é provável que, no ano de 2020, nós tenhamos uma queda de PIB entre 5% a 6%. Tá? Isso é metade do que o PIB espanhol vai cair. O PIB espanhol vai cair entre 12%, a projeção do Banco de Espanha. Tá? O PIB da Itália também vai cair 11%, enfim. Ou seja, o Brasil foi bem sucedido. Tá? Mas, mais uma vez, não por conta da iniciativa do ministro da Economia, porque pelo ministro da Economia não tinha porcaria nenhuma de renda emergencial, ia ter um voucher de R$200 por 3 meses. Tá? Mas a gente conseguiu, né? Fomos bem-sucedidos em suavizar a queda de PIB. Tá? Bom, só que isso teve, obviamente, um efeito, que é um efeito de aumento da dívida pública.
né? A dívida pública bruta, né? Que inclui aí as operações compromissadas, aí tem uma discussão que eu acho que é importante. Eu escrevi recentemente um artigo no Congresso em Foco com o senador Rogério Carvalho, que é o líder do PT, né, no Senado, em que a gente defende a introdução dos depósitos remunerados no Banco Central para substituir as operações compromissadas e aí fazer uma limpeza da estatística de dívida pública. O problema é que é 20% do PIB, em termos de dívida pública, na verdade, é passivo monetário do Banco Central. Isso não faz nenhum sentido. Você tem que separar o passivo monetário do passivo não monetário. Tá? Então, o passivo não monetário, que é a dívida pública estricto sensu, ela, na verdade, ela não vai terminar o ano de 2020 em 95% do PIB, mas ela termina descontando as operações compromissadas em 75% do PIB, o que é um número bem confortável na comparação com os valores observados nos países europeus, que são valores acima de 100% do PIB. Bom, mas, de qualquer maneira, há a elevação da dívida, né? E aí a questão que se coloca no debate brasileiro hoje é o que a gente vai fazer face a essa elevação da dívida pública. Né? A agenda econômica, né, do Paulo Guedes, que é também do Rodrigo Maia, que também é do setor financeiro, que também é da grande mídia, é de que nós precisamos, de todas as formas, retomar a agenda de austeridade fiscal em 2021. Ou seja, Maia, Guedes, setor financeiro e grande imprensa acham que, na virada do dia 31 de dezembro de 2020 para 1º de janeiro de 2021, o Brasil, por um passe de mágica, vai voltar à normalidade. Só que esse pessoal esqueceu de combinar com o coronavírus. Né? Quer dizer, nós já estamos vendo a segunda onda de contágios na Europa. O Brasil tem um delay de 5 meses com respeito aos europeus. Nós agora estamos entrando na fase em que a propagação de doenças respiratórias cai no Brasil e, portanto, a própria propagação do Covid, mas isso vai voltar, a sazonalidade volta a partir de abril, maio do ano que vem. Então, enquanto não for encontrada uma vacina, é simplesmente impossível pensar no retorno da agenda de austeridade fiscal ou retornar às regras fiscais em 2021. Eu acho que, e aí seria importante talvez a SBPC se posicionar a respeito, seria importante que o Congresso Nacional prorrogasse por mais um ano o estado de calamidade pública, porque vai ser necessário para continuar o enfrentamento do Covid em 2021. Bom, então é impossível voltar à austeridade fiscal em 2021. Mas a crise do coronavírus vai deixar um legado econômico muito ruim. Quer dizer, o Pedro já comentou isso, mas, de fato, nós devemos entrar o ano de 2020 com uma taxa de desemprego acima de 20% da força de trabalho, por uma razão muito simples. Terminando o auxílio emergencial agora em dezembro de 2020, tá? Essas pessoas que estavam recebendo o auxílio emergencial, né, e que vão ficar sem renda, vão ter que voltar a procurar emprego. Bom, isso aí é 8% da força de trabalho. Como a taxa de desemprego já está em 14 com 8, já passa de 20. Tá? Então, vai dar 22% da força de trabalho. Okay? Isso vai ser a taxa de desemprego no primeiro semestre de 2021. Como a economia brasileira vai cair 5% este ano, com a queda que ela ainda não recuperou da crise de 2014 e 2016, o PIB do Brasil no início de 2021 vai estar 10% abaixo do nível prevalecente no primeiro semestre de 2014. A renda per capita vai estar mais de 15% abaixo do nível prevalecente no primeiro semestre de 2014. Essa é a catástrofe que nos aguarda para o ano de 2021. Então, o que é que nós temos que fazer? Bom, nós vamos ter que aumentar o investimento público. Não tem outra saída. Tá? E, para isso, ou prorroga o estado de calamidade pública por mais um ano, ou derruba o teto de gastos. Não é possível fazer qualquer outra coisa. Né? Bom, agora, a dívida pública, ela é um problema no longo prazo. Quer dizer, no curto e médio prazo não tem nenhum problema você aumentar a dívida em 20, 30, 40 pontos percentuais do PIB. Quer dizer, isso aí é política anticíclica.
Mas, no longo prazo, a gente tem que resolver o problema da dívida pública. Não dá para a gente achar que a dívida pública, com proporção do PIB, vai crescer, vai passar de 100, 110, 120, 150, e que não vai acontecer nada na economia, né? Então, a gente vai precisar fazer um ajuste fiscal. Só que o ajuste fiscal vai ter que ser do lado da receita. E a ideia do ajuste fiscal é o seguinte: a carga tributária hoje no Brasil, somando União, Estados e municípios, é 32% do PIB. O Estado que é necessário para o Brasil, que é um Estado que é a combinação de um Estado do bem-estar social e um Estado desenvolvimentista, em que eu vou ter que ampliar os gastos com saúde, educação, assistência social e ampliar os gastos com investimento, significa um gasto público com proporção do PIB de entre 36% a 38%. Bom, isso significa que se a carga tributária é 32% do PIB, mas o gasto público permanente, né, é de 36% a 38% do PIB, eu tenho que aumentar a carga tributária de 4 a 6 pontos percentuais do PIB. Tão simples quanto isso. No longo prazo, não agora. Não é para 2021 nem 2022, certo? E como é que eu vou fazer isso? Bom, esse aumento de carga tributária tem que incidir sobre os mais ricos, né? Então, nós temos que fazer uma reforma tributária importante. Eu acho que a PEC 45, ela é importante, mas não resolve. A PEC 45, ela aumenta a eficiência da arrecadação indireta de impostos e ajuda a indústria, porque ela equaliza a carga tributária entre setores, né? Mas ela não resolve nada do ponto de vista dos impostos diretos, como imposto de renda e imposto de patrimônio, né? Então, a gente vai precisar reformular o imposto de renda sobre pessoa física, tá? Nós vamos ter que restabelecer o imposto de renda sobre lucros e dividendos distribuídos, talvez fazendo uma redução na alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica, né, para o nível internacional, que é entre 20% e 21%, e aplicar sobre lucros e dividendos distribuídos a mesma tabela do imposto de renda de pessoa física, cuja alíquota máxima atualmente é de 27,5%. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que mexer nos impostos de propriedade. Tá? Um aluno meu do mestrado da UNB fez uma dissertação muito interessante sobre o IPTU do Distrito Federal. Né? E ele descobriu uma coisa muito interessante. O Distrito Federal é o único ente federativo que arrecada o IPTU e o ITBI. O ITBI é um imposto estadual, o IPTU é um imposto municipal, só que o GDF é, ao mesmo tempo, município e estado. Então, ele comparou o valor venal dos imóveis na declaração do IPTU e na declaração do ITBI. Na declaração do ITBI, o valor venal dos imóveis acompanha o valor de mercado. No IPTU, não. Então, na verdade, existe uma subtributação no caso do IPTU, porque os imóveis não são avaliados ao preço de mercado. O valor é subestimado. Tá? Os meus imóveis mesmo no Rio de Janeiro, se for, o valor venal é 15% do valor de mercado. Tá? Então, você tem que aumentar o valor venal do IPTU. E como é que você pode fazer isso? Criando uma lei que obrigue os prefeitos, no primeiro ano de mandato, a reajustar o valor venal dos imóveis para níveis compatíveis com os valores observados no ITBI. Com isso, você resolve. Tá? E tem que ser uma coisa que seja do governo federal para os municípios. Porque se for contar com a boa vontade dos prefeitos, nenhum prefeito vai querer aumentar o valor do venal dos imóveis, porque isso é muito impopular, né, do ponto de vista das administrações municipais. Então, eu acho isso. Nós temos que aumentar o imposto sobre propriedade, aí o IPTU é importantíssimo. O IPTU está sendo subutilizado no Brasil. Essa dissertação de mestrado que eu orientei mês passado, que foi defendida mês passado, sobre o IPTU do Distrito Federal, mostra isso de forma muito clara, mostra que ele está sendo subutilizado e o pior, as regiões mais ricas de Brasília pagam menos IPTU como proporção da sua renda do que as regiões mais pobres. Como é que ele fez isso? Ele conseguiu, com a Receita Federal, os dados do imposto de renda por região administrativa. Lógico que a Receita Federal não pode, né, liberar os dados por CPF, mas pode liberar por região administrativa. Então, ele cruzou os dados do imposto de renda por região administrativa de Brasília e os dados do IPTU de Brasília. Com isso, ele conseguiu provar que as regiões mais ricas de Brasília
pagam menos IPTU como proporção da sua renda que as regiões mais pobres. Bom, com isso, terminando a minha apresentação, eu vou ter que pedir para que você encerre. No longo prazo, nós precisamos fazer, então, um ajuste fiscal pelo lado da tributação, e esse ajuste vai ter que ser feito aumentando a carga tributária sobre os mais ricos. É isso, muito obrigado. Meu caro Luiz Carlos, você está com a palavra. Cadê você? Estou aqui. Estava recuperando a voz. Então vai em frente. Depois dessas duas excelentes apresentações que eu ouvi, né, e aprendi, eu vou fazer a minha própria análise, que vocês verão é mais próxima do Zé Luiz, né? Inclusive porque o Zé Luiz foi mais específico, mas a preocupação fundamental social do Pedro Rossi eu compartilho inteiramente. Então, eu gostaria primeiro de dizer, estou aqui na SBPC. Isso me lembra a pequena reunião da SBPC que aconteceu em 1972, né, na USP, né, e da qual eu participei. E havia um grupo econômico, havia um setor econômico, e lá fui eu, né? Lá estava o meu querido e grande economista Antônio Barros de Castro, tinha outros economistas daquela época, né? E, de repente, aparece como surgindo do nada, porque tinha desaparecido há muito tempo, o Inácio Rangel, o velho Inácio Rangel, né? Que tinha desaparecido por causa do golpe de 64 e por causa de um ataque cardíaco que ele teve em cima disso. Apareceu e nos disse, olha, eu fiz a minha análise dos ciclos de Kondratiev e eu chego à conclusão de que o capitalismo mundial está nas vésperas de uma grande crise. Nós, economistas mais jovens, olhamos um para o outro assim meio duvidando, né? E acontece que o velho Rangel tinha absoluta razão. Ele estava pensando adiante do seu tempo, como ele fez muitas vezes. Nós temos que pensar o nosso tempo, né? E o nosso tempo não está fácil de pensar, porque nós temos dois problemas, quer dizer, econômicos, ficando só na parte econômica. Nós temos um problema de uma estagnação, uma quase estagnação que dura já 40 anos, desde 1980. O Brasil cresce a taxas muito inferiores às taxas dos países em desenvolvimento e também muito inferior à taxa dos próprios países ricos. E como mostrou lá o gráfico, nós não estamos fazendo o alcançamento, nós estamos indo para trás firmemente nesses 40 anos. E tem um segundo problema, é que desde 2013 no plano político e desde 2014 no plano político, econômico, nós temos uma grande crise econômica, política, moral, né? Algo muito que eu nunca vi no Brasil assim, uma crise tão completa como esta. Eu vi crises econômicas mais definidas, mas uma crise mais geral assim, nunca vi. Então, como explicar, né, essa? E eu vou começar pela crise da estagnação. Vou pensar mais. O meu pensamento é semelhante ao pensamento do Zé Luiz, né? Por que essa estagnação? Né? É preciso dividir aqui em dois períodos. Os anos 80 tem uma causa que todo mundo sabe muito claramente. Foi a grande crise da dívida externa. Foi nós tentarmos crescer com poupança externa, Geisel. Foi um desastre, porque, afinal, nós tivemos uma imensa crise da dívida externa, que, é claro, a política americana de juros contribuiu muito para isso, e, em cima dessa crise da dívida externa, que durou mais de 10 anos, veio uma alta inflação que durou 14 anos. Alta inflação inercial. Então, nós paramos nos anos 80 por esses motivos. Mas nos anos 90 era razoável esperar
na medida que esses dois problemas foram resolvidos, que o Brasil retomaria o crescimento. E absolutamente isso não aconteceu. O Brasil é rigorosamente semi-estagnado, não é totalmente estagnado, é semi-estagnado e ficando para trás também desde 1990. E por que isto? Né? O que é que explica isto? No plano mais direto, né? No plano econômico, nós temos que explicar isso com o fator fundamental que determina o investimento, que determina o crescimento, que é a taxa de investimento. E a produtividade do capital. São as duas. Um país crescerá tanto mais quanto maior for a sua taxa de investimento, isso está mais que demonstrado empiricamente, e um país crescerá mais quanto maior for a produtividade do capital, ou seja, o quanto a relação produto-capital for maior, ou a relação a relação produto-capital for maior. Quer dizer, o que aconteceu em relação ao investimento? Em relação ao investimento, né, nós temos que separar o investimento público do investimento privado. Né? Quando a gente vai examinar o que aconteceu no setor público, a gente vê que a taxa de investimento no Brasil público caiu brutalmente. O Zé Luiz falou de 7% para 2%, é mais ou menos isso. Né? E essa causa está associada fundamentalmente a uma enorme queda da taxa de poupança pública. Quer dizer, um Estado precisa ter uma taxa de poupança pública. Quer dizer, um dos motivos pelos quais um Estado precisa ter equilíbrio fiscal, a não ser e agir contraciclicamente apenas nas horas de crise, é porque o Estado deve fazer um investimento, uma poupança que financie em parte os seus investimentos. Porque o investimento do Estado, o investimento público, deve corresponder a 20% a 25% do investimento total, acontecendo em áreas muito específicas, não competitivas, especialmente a infraestrutura. Ora, então, houve uma enorme queda na poupança pública. Essa queda já aconteceu nos anos 80 e depois não se recuperou mais. Em relação ao investimento privado, ele não caiu tanto, mas devia ter aumentado. Caiu um pouco e devia ter aumentado. E não, por quê? Porque grande parte das empresas, um bom número de empresas estatais que eram capazes de fazer poupança pública foram privatizadas. Então, era razoável que o setor privado aumentasse a sua capacidade de poupança. Não aconteceu, pelo contrário, diminuiu. Né? E o que explica esse problema no plano diretamente econômico? O Zé Luiz outra vez já deu a razão fundamental. É porque a taxa de lucro esperada pelas empresas industriais foi geralmente muito baixa. Quer dizer, e quando a taxa esperada de lucro é muito baixa, quer dizer, isso é sinal de que ela não tem competitividade. E ela pode não ter competitividade, embora utilize a melhor tecnologia disponível no mundo. Ou, se não a melhor do mundo, uma excelente tecnologia. Mesmo com isso, se você tiver uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo, quer dizer, a sua empresa não tem competitividade, ela não é capaz de competir nem para exportar, nem sequer para o mercado interno. Né? Porque, a não ser que eu tenha tarifas alfandegárias altas, que eu estou supondo que não tenhamos. Né? Então, uma taxa de câmbio apreciada no longo prazo é fundamental. Quer dizer, é fundamental não tê-la. Né? Existe uma tendência em países em desenvolvimento como o Brasil a que haja uma tendência à apreciação cíclica, né, e crônica da taxa de câmbio. Ela se deprecia nas crises. A penúltima crise foi a que começa em final de 98, no governo Fernando Henrique, dura a crise até 2002, né? E aí então a taxa de câmbio está depreciadíssima nesse período. Aí vem o governo Lula, a situação se normaliza e a taxa de câmbio cai fortemente, permanece
muito baixa, apreciadíssima, absolutamente incompatível com a lucratividade das empresas industriais, não é? Durante 7 anos. Quer dizer, e aí, quando chega 2014, vem nova crise, nova depreciação, e nós estamos ainda nessa crise. Não saímos da crise que começou em 2014, e a taxa de câmbio, naturalmente, continua num nível absolutamente muito mais depreciada do que devia, ao invés de estar apreciada como fica normalmente fora de crises, né? Então quer dizer, você precisa enfrentar este problema, né, do investimento privado. Você precisa que o investimento privado volte a crescer, e é preciso, então, resolver o problema macroeconômico, né, de ter uma taxa de juros competitiva, baixa, e uma taxa de câmbio competitiva. A outra coisa é que também há um problema de uma instabilidade externa muito grande. Você, para investir, você precisa prever que o seu investimento vai acontecer, né? E vai demorar para se realizar, mas que, quando acontecer, você vai ser capaz de vender aquilo que você produziu, que aquela demanda vai se manter, né? Que aquelas variáveis, que a taxa de câmbio vai se manter, que a taxa de juros vai se manter razoavelmente no mesmo nível, razoavelmente, nunca. E aqui não é assim. Nós temos esses ciclos infernais, né? Então, hoje, por exemplo, me pergunto por que a indústria não está investindo fortemente, já que a taxa de câmbio está até excessivamente depreciada. Não investe porque não tem confiança absoluta de que o governo mantenha essa taxa de câmbio e essa taxa de juros nos níveis que estão. A taxa de juros caiu para esse nível, né, graças à recessão imensa, quer dizer, e à queda da inflação, né? Não é? O Banco Central ficou sem o álibi que ele tinha para manter taxas de juros muito altas, e, afinal, nós começamos a brigar com essa taxa de juros. Aí fui o Nakano e eu, em um artigo de 2001, uma estratégia de crescimento com estabilidade, chamava-se isso. Foi quando eu rompi com meus amigos, né, da PUC, né, de São Paulo, da PUC do Rio de Janeiro, que são economistas ortodoxos. Então nós precisamos enfrentar esse problema da instabilidade externa também, né? É possível fazer isso? Há soluções para isso? E, por outro lado, existem soluções para o problema da queda da produtividade do capital? Olha, em relação à queda do capital, é a coisa mais complicada. Eu passei os anos 70 e o início dos anos 80 escrevendo um livro que era sobre esse assunto. É um livro que chama-se Lucro, Acumulação e Crise. Isso está baseado no velho Marx, né? E no modelo dele, né, da tendência à queda secular da taxa de lucro, né? E o que nós estamos vendo que está acontecendo no capitalismo nesses últimos, a partir da terceira revolução industrial, ou a revolução da informação, ou da tecnologia da informação, é que a produtividade do capital caiu muito. Porque a intensividade, é uma coisa curiosa, a gente tem a impressão de que essas empresas de tecnologia não têm capital nenhum, têm um imenso capital. O que eles investem em computadores para manter essas redes é uma coisa imensa, né? E não é só isso. De forma que a relação com o produto capital caiu em toda parte. E não há soluções simples para isso. Quer dizer, uma solução que certamente os meus amigos da SBPC gostariam e que certamente é importante é os governos, inclusive o governo brasileiro, darem grande importância ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sem dúvida. Para tornar, mas com o objetivo do quê? Com o objetivo de tornar a produtividade do trabalho mais alta, sem dúvida, mas também tornar, e principalmente tornar, a produtividade do capital maior. O que quer dizer produtividade do capital maior? É que você substitua máquinas antigas por máquinas mais eficientes, mais baratas. Não necessariamente que substituam mais mão de obra, mas sejam mais baratas. É isso que faz com que a produtividade do capital aumente. O capital caiu no Brasil fortemente, caiu em todos os países que, nesses últimos
50 anos, e esse é um desafio sério. Agora, o problema da taxa de investimento é uma coisa mais viável de você enfrentar, né? O que fazer em relação ao investimento privado? Ao investimento privado, nós precisamos garantir, quer dizer, que os 5 preços macroeconômicos estejam certos. O que são os 5 preços macroeconômicos? É a taxa de juros, é a taxa de câmbio, é a taxa de salários, é a taxa de inflação e é a taxa de lucro. A taxa de lucro é a taxa mais importante numa economia capitalista. Por quê? Porque é ela que vai determinar se as empresas investem ou não investem. Isso já está muito claro em Marx, claríssimo. A taxa de salários é a mais importante do ponto de vista de objetivo. Para que nós queremos desenvolvimento econômico? Para aumentar, em termos reais, os salários diretos ou indiretos. Indiretos quer dizer através do SUS, da educação gratuita e outras, do Estado do Bem-Estar Social. Então, os salários são fundamentais. Agora, a mais estratégica é a taxa de câmbio. E a única taxa que tem uma meta é a taxa de inflação. Por que isso? Né? E a taxa de juros hoje é fundamentalmente controlada pelos bancos centrais. Acabou a história de que a taxa de juros seria basicamente controlada, endógena, controlada pelo mercado. Então, você tem 2 taxas controladas. Quer dizer, a taxa de juros e a taxa de inflação. Por que eu não devo ter também uma taxa de câmbio como meta? Ou, se não quisermos ter a taxa de câmbio, nós podemos ter a alternativa a ela, que é uma taxa uma taxa de equilíbrio da conta corrente. Para o Brasil, para crescer, precisa ter uma conta corrente zerada ou, preferivelmente, devido à doença holandesa, um pouco superavitária. Então, quer dizer, se o Estado brasileiro disser, olha, eu garanto que, e farei tudo o que for necessário, garanto é exagero, mas eu farei tudo o que for necessário para que a taxa de câmbio, para que o superávit em conta corrente que a conta corrente seja zerada, né? E, se possível, haja um pequeno superávit de conta corrente, os investidores ficarão tranquilos, porque saberão também que a taxa de câmbio vai se manter no nível adequado para eles, quer dizer, razoavelmente estável, eles vão investir. Então, nós precisamos metas, não apenas para a taxa de inflação, mas precisamos também para a taxa de câmbio ou a conta corrente. É uma coisa troca para a outra. Tem vantagens de fazer uma ou a outra. É claro que seu objetivo é aumentar os salários, mas você tem que tomar cuidado para que o aumento dos salários, né, seja feito de forma equilibrada. Nós vemos, por exemplo, no governo Lula, quer dizer, inicialmente o aumento do salário mínimo que o governo fez foi ótimo. Foi a grande medida econômica do governo Lula, foi aquele aumento do salário mínimo. Já mais adiante, quando a economia brasileira estava entrando em crise nos anos 2010, né, no governo Dilma, aí não. Aí, quer dizer, o aumento do salário estava comprimindo a taxa de lucro e foi uma causa, além do câmbio altamente apreciado, que causou uma nova onda de desindustrialização que acontece então e, afinal, a quebra das empresas em 2014 e a crise que nós estamos. Então, nós precisamos, então, ter metas, né, não só em relação aos 5 preços macroeconômicos, principalmente em relação à taxa de inflação e à taxa de câmbio. Isso é novo, ninguém fará nisso, mas temos que fazer. Não somos só nós que devemos fazer. Né? As pessoas acham estranho, mas então você quer uma meta de conta corrente? Sim, quero. Então você quer uma política de conta corrente? Sim, quero. Mas país nenhum faz isso. Como não faz? Você tem os países asiáticos, do leste da Ásia, que todos têm, evidentemente, uma meta de equilíbrio ou superávit em conta corrente. A China é superávit em conta corrente, ponto. Né? Se você olhar a Alemanha,
né, também tem uma meta, tem uma política de superávit em conta corrente. Quer dizer, com isso ela reduz salários, né, e aumenta a sua competitividade e cria um desastre na União Europeia. O Pedro Rossi e eu escrevemos um artigo sobre isso, né, bem publicado num bom jornal internacional. Né. Então, nós devemos também ter uma política desse tipo. Quer dizer, o único país que pode ter uma política de déficit em conta corrente, né, é os Estados Unidos, que tem, e geralmente, mas pensam que não custa nada, porque tem aquele privilégio exorbitante de poder emitir moeda e dólar. É verdade. Mas, ao ter déficit em conta corrente, a taxa de câmbio dele se aprecia, de forma que a competitividade da indústria americana sofreu muito por causa disso, e continua sofrendo. Isso os americanos nem sabem, porque não tem teoria para explicar isso. Enfim, então, isso seria uma coisa importante. Essas são as políticas que eu entendo que, no plano macroeconômico, estimulariam o investimento privado. E quanto ao investimento público? Bom, aqui há um problema muito sério. Quer dizer, é muito difícil nós recuperarmos a poupança pública. As pressões e as necessidades que o Pedro mostrou com tanta ênfase, as necessidades da população brasileira dificultam muito você cortar, quer dizer, despesas na área social. Você precisa delas. Você pode cortar despesas em duas áreas, que é onde o patrimônio público foi violentamente capturado nesses últimos muitos anos. Quer dizer, são os altos salários e aposentadorias do serviço público. Isso é uma apropriação do patrimônio público, é uma violência contra os direitos republicanos que os cidadãos têm. E a outra, muito pior do que essa, e bem pior que essa, que foi a apropriação do patrimônio público via taxas de juros muito altas, né, que tiveram um peso fiscal, um peso muito grande. Então, né, esses dois problemas precisam ser atacados. Quer dizer, felizmente, esse segundo problema foi melhorado muito, né? Mas graças a uma recessão muito grande, nós precisamos manter isso, manter os juros lá embaixo, né? E acabar com esta captura pelos rentistas do patrimônio público. Agora, mas assim mesmo isso não vai resolver o problema fiscal brasileiro. O Zé Luiz diz que a solução é aumentar os impostos. Eu também acho, eu tenho defendido isso, que haja algum aumento de imposto. A carga tributária brasileira realmente está em 32% há muitos anos. Na verdade, está em 32% desde o governo Fernando Henrique. Isso é uma coisa engraçada, né? Falam tanto que o governo Lula e o governo Dilma foram um desastre do ponto de vista fiscal, né? Mas não aumentou em nada a carga tributária no governo deles. É só olhar os números, não se trata de outra coisa. Então, nós podemos melhorar esse assunto através de um aumento de impostos e aproveitar isso para fazer um aumento de impostos progressivo, porque o fator que mais distribui renda de todos, by far, muito de longe, é um sistema tributário progressista. Quer dizer, eu demorei para perceber isso, confesso. Eu só percebi há alguns anos atrás, quando de repente eu me dou com uma estatística sobre o coeficiente de Gini nos Estados Unidos e na Suécia, né? Depois eu vi em muitos outros países, mas primeiramente com esses dois, antes e depois do imposto. Eu sei que a Suécia é um país que tem uma distribuição de renda muito boa, e eu sei que os Estados Unidos tem uma distribuição péssima. Ficou péssima depois da tomada neoliberal, da virada neoliberal feita pelo Reagan. Eles acabaram com toda a progressividade do sistema de impostos americano. Então, quer dizer, o que eu vejo? Antes do imposto, o índice de Gini dos Estados Unidos e da Suécia era praticamente o mesmo. O da Suécia era um pouquinho mais baixo que o dos Estados Unidos. Agora, depois do imposto, os impostos na Suécia são muito progressivos, aí sim havia uma diferença desse tamanho. Então, nós temos que fazer isso também. Agora,
imposto não é fácil. E nós precisamos aumentar o investimento público. Precisamos dramaticamente aumentar o investimento público. Acontece que, nesses últimos anos, está acontecendo uma revolução na teoria macroeconômica. É a revolução que foi causada, né, pela crise de 2008 e pelas políticas dos bancos centrais de quantitative easing, né, de afrouxamento quantitativo, né, que envolveram, não foi só isso, mas que envolveram grandes emissões de moeda pelos bancos centrais. Como emissão de moeda? Através da compra de títulos públicos originários. É claro que essas compras não causaram inflação. Isso está de acordo com a teoria pós-keynesiana e está de acordo com a teoria da inflação inercial que eu ajudei a desenvolver no começo dos anos 80. Um paper que para mim mesmo é central, é um paper de 1983 que chama-se Fatores Aceleradores, Mantenedores e Sancionadores da Inflação. Os fatores aceleradores são excesso de demanda, para simplificar. Os fatores mantenedores era a inércia inflacionária, era a indexação formal e informal da economia, que fazia com que os preços não caíssem, mesmo que houvesse recessão. Quer dizer, e o fator sancionador é a quantidade de moeda. É a quantidade de moeda que, então, que é consequência e não causa da inflação. Isso que nós dizíamos e argumentávamos naquela época, isso ficou assim, né, brutalmente demonstrado. Já tinha demonstrações outras, mas com o quantitative easing. Agora, nós tivemos o Covid. E o que aconteceu com o Covid? Os países que têm Banco Central, ou seja, os Estados Unidos, países ricos que têm Banco Central, ou seja, os Estados Unidos, o Japão e o Reino Unido, voltaram novamente a emitir moeda em grande quantidade. Para que agora não é para diminuir dívida, porque nos outros casos diminuir a dívida. Diminuir a dívida, embora não se contabilize a dívida. Não sei se sabe, mas os economistas adoram contabilidade falsificada. Então, quando o Banco Central compra do Tesouro um título, né, quer dizer, o Tesouro fica devendo para o Banco Central. Só que o Estado brasileiro não pode, os dois fazem parte do Estado brasileiro. A dívida pública não aumenta nada. Mas a contabilidade não diz isso. Mas a contabilidade esqueçamos. Nós sabemos perfeitamente que a dívida pública dos Estados Unidos caíram coisa de 12% devido ao quantitative easing. E no caso do Japão, caíram mais de 70%, porque eles fizeram muito mais o quantitative easing. Agora, esses países, não os países da Europa, porque não tem Banco Central, quer dizer, fizeram novamente uma grande emissão de moeda para financiar o Covid. Eu defendi muito isso em 2 papers que eu descrevi agora durante essa crise do Covid este ano. Mas agora eu tenho mais uma proposta de longo prazo. Eu entendo o seguinte, que o Brasil devia fazer uma reforma constitucional para acabar com esse teto, que é um absurdo, evidentemente. Quer dizer, estabelecer um teto de despesa corrente proporcional ao PIB, quer dizer, e definir, né, a autorização dada ao Banco Central e ao Tesouro, para o Tesouro, né, comprar do Banco Central até 5% do PIB, desde que destinados a investimentos públicos, e desde que o Conselho Monetário Nacional, a cada trimestre, quando se reúne, autorize que isso aconteça, ou seja, que autorize, afirme que não há perigo porque isto causa inflação, porque não há excesso de demanda. Eu acho que essa é uma coisa que podia ser feita. Mas precisa coragem? Não precisa coragem. Precisa entender de economia e pensar economicamente, e não pensar de acordo com manuais velhos e superados. E o monetarismo está morto há muitos e muitos anos. E o problema brasileiro é muito sério. O Brasil precisa recuperar sua taxa de investimento pública, além de recuperar a taxa de investimento privada. E eu acho que essa medida
é uma medida que deve ser seriamente pensada. Enfim, essas são as coisas que eu poderia dizer agora. Eu só quero dizer mais uma coisa, mas por que mas não há uma razão política para tudo isso? Para essa quase estagnação de 40 anos? Eu acho que há duas causas. Uma causa que é interna nossa. É a alta preferência pelo consumo imediato. É aquilo que o Celso Furtado chamava de a tentativa de copiar os padrões de consumo do centro. Nós temos que admitir que somos um país mais pobre e que, portanto, precisamos consumir menos. Quer dizer, no longo prazo, naturalmente, sem prejudicar a contribuição keynesiana, que é fundamental. Agora, a outra razão é a dependência cultural. É a hegemonia ideológica exercida pelos Estados Unidos e pelas universidades americanas sobre nós. Isso é absolutamente fundamental também. Quer dizer, nós estamos num regime de política econômica liberal desde 1990. E quando o Collor fez a abertura comercial e a abertura financeira, instalou-se no Brasil, substituindo o velho regime que tinha promovido um enorme desenvolvimento, o regime desenvolvimentista. Quer dizer, foi substituído em 1990 pelo regime liberal, né, de política econômica. E está aí até hoje. Isso não foi mudado. Isso o PT não teve condições de mudar. Não tinha nem propostas, nem condições políticas para fazê-lo. Não estou criticando. Simplesmente não havia. Mas nós temos que ter isso muito claro. Existem alternativas. Quer dizer, a abertura comercial, por exemplo, quer dizer, eu fui a favor dela em 1990, quando o Collor a promoveu. Porque eu tinha descoberto, quando ministro da Fazenda, que a taxa média a tarifa média de importação era 45%, naquela época, 87, e continuava em 90. E o subsídio médio à exportação de manufaturados também era de 45%. Eu não prestei muita atenção no subsídio, olhei só para a tarifa, falei, mas essa tarifa de 45% é um absurdo. Isso é protecionismo. O argumento que se dá para isso, porque a indústria indústria brasileira não é mais infante. Quer dizer, pelo menos em muitos setores, nós precisamos fazer uma abertura comercial. Hoje eu sei que eu estava errado. Por que eu estava errado? Porque eu não sabia que mais da metade, pelo menos a metade, se não mais da metade dessas tarifas de importação eram neutralização da doença holandesa. Era uma forma de garantir às empresas industriais brasileiras condições de igualdade na competição com os países, com as empresas dos países industriais. Então, tarifas têm uma segunda razão legítima. A primeira razão legítima é a indústria infante. O segundo argumento é este que nós estamos trazendo da neutralização da doença holandesa pelo lado das importações só. Porque, pelo lado das exportações, a correspondente neutralização se faz com um subsídio à exportação. Foi o que o Brasil decidiu em 1967, né, quando assumiu o governo do regime militar. Eles criaram um crédito prêmio para exportação, que era esse subsídio, era também de 45% na média, e o resultado foi um aumento das exportações brasileiras industriais absolutamente espetacular. As exportações brasileiras, que representavam 6% do total das exportações de manufaturados, 6%, em 1990 representavam 62%, de 6 para 62%. Claro que depois de 1990, nós nos submetemos ao domínio exterior, nos submetemos à ideologia que é ensinada nas universidades americanas, porque a teoria neoclássica, teoria econômica neoclássica, seu equilíbrio geral e sua teoria das expectativas racionais não passa de ideologia sofisticada e ideologia matematizada, mas é pura ideologia, não tem nenhuma realidade, não tem nenhuma relação concreta com a realidade, não é científica. Quer dizer,
Mas nós continuamos escravos dessa gente. Né? Nós, economistas, nós, empresários, nós, governantes, nós, brasileiros, continuamos... já fomos livres. Nós voltamos a ser uma semicolônia, né, em 1990. E até hoje continuamos a sê-lo. É claro que nós não teremos desenvolvimento de outra maneira. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz Carlos. Eu, na verdade, não vou fazer considerações, achei as 3 explanações muito diversificadas, ricas e importantes. Só vou fazer, talvez, 2 observações a respeito do que foi dito, né? Talvez, se nós tivermos que discutir o desenvolvimento brasileiro, nós teríamos que enfrentar a questão das transformações da economia mundial, né? Nós teríamos que discutir essas questões, certamente, talvez fosse o caso de se montar um outro debate. E a segunda questão que eu queria mencionar é a necessidade de enfrentar e de pensar as questões de coordenação institucional da economia. Eu faço isso pelo seguinte, porque para contar uma historinha, depois eu encerro. Em 1978, uma missão chinesa veio ao Brasil e procurou muita gente, procurou gente do governo e procurou acadêmicos e gente que estava enfiada na academia estudando o desenvolvimento brasileiro, né? Eles vieram aqui, conversaram com a gente, foram à Unicamp, conversaram com a gente e tal. Nós nem percebemos na época o que eles pretendiam. E muitos anos depois, um outro membro que foi embaixador no Brasil, aliás, que hoje é da Academia de Ciências da China, veio e me disse: olha, nós viemos perguntar a vocês como é que tinha sido, porque nós queríamos montar a organização institucional da economia chinesa inspirada em vários países. Eles são muito modestos, e, na verdade, eles articularam as coisas de uma forma não exatamente igual, mas muito parecida com o que o Brasil fez até a crise da dívida, né? E muita coisa que foi dita aqui é importante. Eles sempre controlaram a taxa de câmbio, o movimento de capitais, né? Tiveram uma política monetária autônoma por causa disso. 80% do crédito na China na verdade, de responsabilidade dos bancos públicos, dos bancos estatais, né? A articulação bancos públicos, empresas públicas. Quando eu ouço falar, aliás, eu falei da coisa institucional porque eu lembrei do Getúlio, né? Que foi um inovador assim impressionante. Desde o DASP ele criou as carreiras públicas, depois criou o BNDES, criou a Eletrobras, criou a Petrobras. Parece que existia uma articulação. O Banco do Brasil vem de trás, muito importante sempre, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse... Foram ótimas as explanações, eu só estou fazendo um adendo, claro, que eu não quero me imiscuir no debate de vocês, só quero fazer um adendo para sugerir que a gente faça um outro debate com essas questões da organização institucional da economia, porque, às vezes, nós, economistas, nos perdemos muito nessa questão macroeconômica, que é importantíssima, mas a realização dela depende da organização institucional. Muitas vezes, como vocês todos sabem, tão bem quanto eu. Queria lembrar uma outra questão que precisa ser lembrada e que está sendo tratada fora do Brasil, né? É o problema dos paraísos fiscais, que se tornaram muito importantes a partir da globalização financeira, né? Eu estou vendo que os europeus estão estudando, a OCDE está estudando com muito cuidado essa questão dos paraísos fiscais, porque isso significa uma perda de soberania, né?
Então, isso tem a ver com a possibilidade da gente fazer, por exemplo, uma reforma tributária que onere mais os ricos. Porque o que acontece quase sempre é que eles vão e fogem para os paraísos fiscais. O Brasil tem calculado pela OCDE uma coisa parecida com 600 bilhões de dólares em paraíso fiscal. Mas eu vou, na verdade, entregar a Carolina, por favor, que transmita, Caroline, as perguntas, porque aqui para mim está um pouco difícil, né? Pedir a Caroline que transmita as perguntas aos nossos palestrantes, não esquecendo de cumprimentá-los pelas excelentes e diversificadas exposições. Caroline, você faria isso? Não? As perguntas estão no chat do Zoom também. Também, ótimo. Então, por favor, vocês, se tiverem disposição, respondam, cada um de vocês responda as perguntas que estão no chat. Acho que a gente podia fazer pela ordem, né, de apresentação. Começa o Pedro, depois eu e depois o Sim, Bresser. sim, claro. E, vou fazer uma sugestão. São quase 14 horas. Nós estamos comprometidos com as 14 horas. Não, então e eu estou comprometido com o meu almoço, que ainda não almocei. Não, eu percebo que você é uma pessoa inclinada a ter apetite, né? Não muito, mas... Então, vamos nessa. Começamos com o Pedro. Vamos lá, gente. Eu aqui dei uma passada de olhos aqui nas questões. Eu estou vendo que a minha querida amiga Magda está aqui presente. Que satisfação aqui estar virtualmente conectado contigo. E pergunta sobre a questão da volta da austeridade fiscal. Tem outras questões, eu vou me dar o luxo aqui de ser o primeiro, então eu vou responder algumas coisas e depois o Oreiro e o professor Bresser fazem as outras questões. Eu só vou pegar um gancho aqui com o professor Beluso. Eu acho que essa questão dos paraísos fiscais fundamental e também as novas formas de tributação. A gente tem que pensar numa reforma tributária que aponte para o futuro. Por exemplo, nós estamos no YouTube aqui. No YouTube aparecem uns anúncios. Para onde vai os recursos, o lucro desse anúncio que está aqui no YouTube? Como que a gente consegue taxar a empresa, que provavelmente está lá nos Estados Unidos, que lucra com esses anúncios? Então, a gente tem que pensar uma reforma tributária que olhe para isso, para essas novas formas que a economia está assumindo. Então, isso é fundamental. Eu queria trazer aqui, para depois terminar com a questão da Magda, algumas questões aqui que eu me senti provocado. Eu acho que as falas do Oreiro e do professor Bresser são sempre muito didáticas, com muito conteúdo, e eu aprendo muito. Mas eu queria trazer aqui algumas questões que me surgiram, que talvez sejam algumas diferenças, apesar de eu concordar com muitas das coisas. Primeiro, a questão dos salários, né, do profit squeeze. Eu acho que se nós quisermos, no Brasil, reduzir a desigualdade, reduzir, por definição, a distribuição funcional da renda, se ela vai ser reduzir a parcela do lucro da distribuição funcional da renda, os salários precisam crescer acima do lucro. Claro que esse movimento ele não pode ser definitivo, mas ele precisa acontecer. Eu acho que o profit squeeze, que de fato aconteceu, ele não é causa, né? Ele é consequência do processo que ocorreu no Brasil, que é um processo, inclusive, que o investimento cai por conta da própria demanda que cai e, evidentemente, do cenário externo que mudou aceleradamente depois da crise de 2008, a entrada dos produtos chineses pesados, a própria queda no preço do petróleo e a redução do investimento da Petrobras. Tudo isso explica muito a taxa de investimento, mais do que o profit squeeze em si. E os salários, ele é custo, sim, para as empresas, mas o salário também é demanda. A gente não pode esquecer do velho Kalec, do Keynes. O salário é uma variável de demanda. Em 2015, a queda nos salários e o desemprego contribui para a queda do investimento. Então, eu acho que há outras formas de induzir o investimento que não pelo aumento da taxa de lucro. E uma das formas é a que eu coloquei aqui, que eu tentei
trazer para esse debate e que tem a ver com a coordenação institucional que o professor Beluso faz referência. Ou seja, eu vou induzir investimento privado pela demanda social e por um Estado que coordene isso. Ou seja, aqueles motores do crescimento, a moradia, eu vou induzir investimentos no setor de construção civil, a saúde, eu vou induzir investimentos no setor de máquinas e equipamentos, em insumos, em fármacos, no saneamento, eu tenho toda uma indústria de reagentes químicos, e por aí vai. Ou seja, eu posso coordenar atividades via Estado para induzir esse investimento privado com objetivos sociais muito claros. E, evidentemente, que os preços macros são importantes, eu concordo, mas eles não são suficientes, né? A gente precisa ter uma finalidade do processo de desenvolvimento e de uma atuação do Estado que dê essa orientação, né? E, por fim, é a questão fiscal que trouxe aí a Magda, né? Eu não acredito que a austeridade fiscal ela possa nos guiar para lugar algum. Eu acho que ela não sustenta, inclusive, o próprio projeto político bolsonarista. Então, ou o Bolsonaro larga essa agenda ou ele afunda junto com ela, né? E ele está preso a essa contradição. Eu acho que agora no Brasil a gente vai ver um discurso que é um discurso de que a dívida pública cresceu muito e que a gente tem que pagar essa dívida. O Paulo Guedes, inclusive, fala para não deixar um custo para as próximas gerações, né? Nós não podemos deixar esse preço, esse custo, essa dívida para os nossos filhos e nossos netos. O que é uma bobagem. Primeiro, porque uma geração desempregada não paga dívida nenhuma. E o Estado tem a obrigação de zelar pelo emprego das pessoas. Segundo, porque eu não deixo legado para as gerações futuras destruindo a infraestrutura social existente hoje. Pelo contrário, né? Se a gente olhar os países europeus no pós-guerra, e o professor Beluso vai concordar comigo, tem aí o Espírito de 45, que é um filme que eu acho que todos poderiam assistir nesse momento ou rever. Os países no pós-guerra saíram totalmente endividados. A Inglaterra tinha déficit de 30% ao ano. A Inglaterra saiu com mais de 250% de relação dívida-PIB. E no momento seguinte da guerra, a Inglaterra não fez um ajuste fiscal para pagar a dívida. As dívidas públicas, elas não são pagas como as dívidas privadas, elas são roladas. Você paga um papel e assina outro papel, né? O que a Inglaterra fez não foi reduzir a dívida nominal. Pelo contrário, a Inglaterra aumentou os gastos públicos ao longo dos próximos anos e décadas. E esse gasto público construiu o Estado de Bem-Estar Social inglês, o NHS, etc. Esse processo não fez explodir a dívida pública, ao contrário do que o discurso hoje leva a crer. Esse processo reduziu a dívida pública em relação ao PIB, mesmo com o aumento do gasto público e sem ajuste fiscal. Porque o crescimento aumenta, as taxas de juros estavam baixas e reformas tributárias progressivas contribuíram para equilibrar a dívida pública, né? Há outros caminhos de equilibrar a dívida pública. Aliás, com taxas de juros baixas, né, a taxa de juros implícita da dívida pública hoje no Brasil está baixa, a gente precisa de pouco para estabilizar a dívida pública brasileira. Então, o que a gente precisa? Olhar emprego e renda. A gente precisa. Esse tem que ser o objetivo, né, e não o objetivo do ajuste em si, porque senão a gente pode ter um ajuste que é autofracassado, porque a gente vai buscar esse ajuste e não vai ter crescimento, e não vai ter arrecadação, e a gente vai ter aumentos de dívida. Então, esse é o processo que eu acho que me parece fundamental, professor Beluso. E as questões que eu trago aqui são essas. E agradeço mais uma vez por esse debate, por revê-los aqui nesse ambiente virtual, e agradeço ao SBPC. Muito obrigado, Pedro. Muito boa resposta. Moreiro? Ok. Vai rápido, porque assim você pode comer mais cedo. Vai rápido. Já estou aqui, o meu café foi às 8h30 da manhã. Bom, mas começando com umas perguntas, houve uma pergunta sobre a compatibilidade entre crescimento e sustentabilidade ambiental. Quer dizer, eu não vejo o crescimento como algo que seja incompatível com a preservação do meio ambiente, né? Pelo contrário, quer dizer, os países europeus estão investindo pesado no chamado Green New Deal, que é uma mudança da matriz energética, né, em direção a energias que não jogam CO2 na atmosfera.
Tá? Quer dizer, a Inglaterra e a França, desculpe, a França e a Alemanha têm a meta de zerar a produção de automóveis movidos a combustão interna até 2050. Tá? Então, enfim, tem uma série de tecnologias que você pode empregar para mudar a matriz energética, reduzir a emissão de CO2 e manter o crescimento econômico. Então, assim, eu não vejo que sejam coisas incompatíveis. Tá? E no muito, muito, muito longo prazo, a própria sobrevivência da humanidade depende da colonização de planetas fora do sistema solar. Então, enfim, isso aí eu realmente não vejo nenhuma incompatibilidade. Bom, houve também uma pergunta sobre se seria possível aumentar as alíquotas do imposto de renda. Eu acho que antes de aumentar a alíquota do imposto de renda de pessoas físicas, você tem que resolver o problema da pejotização. Porque o que acontece hoje no Brasil é o seguinte, tá? Muitos profissionais liberais que ganham salários muito altos, eles abrem empresas, a chamada microempresa individual, né, para receber, né, pelos seus serviços, né, como se fosse um empresário. Então, ele não ganha na forma de salário, e ao não ganhar na forma de salário, ele não é tributado nos 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda, tá? E também não é tributado para a Previdência Social. Tá? Vou pegar um exemplo, o William Bonner, por exemplo. O William Bonner na Globo. Ele é um microempresário individual, ele presta serviço para a Globo. Mas ele ganha R$900 mil por mês, né? Isso é contabilizado como lucros e dividendos, que estão isentos de tributação. Tá? Então, essa farra da pejotização tem que acabar. Quer dizer, o Bonner paga, como proporção da renda dele, menos do que eu pago. Tá? Que eu não ganho nem perto dos 900 mil, que eu gostaria. Então, tem que acabar com essa farra. Tá? Quer dizer, isso é uma brecha que foi permitida na legislação tributária, que causa distorções, tá? Que faz com que o 0,1 mais rico por cento da população brasileira pague muito pouco imposto. E o pior, cria uma outra distorção na distribuição salarial, que aí fica parecendo que quem ganha salário alto no Brasil são servidores públicos. Por quê? Pessoas como o William Bonner não ganham salário, eles ganham lucros. Okay? Então, isso cria uma distorção que também está contaminando o debate sobre a reforma administrativa. Tá? Agora, eu vou aproveitar para contextualizar duas coisas que o Pedro colocou. Quer dizer, primeiro, a relação entre salários, a participação dos salários na renda e crescimento. Quer dizer, eu acho que a estratégia de aumento da participação dos salários na renda feita durante os governos do PT estava completamente equivocada. Quer dizer, eu não sou capitalista, embora posso dizer que eu tenho alguns imóveis, então eu sou um pouquinho rentista, mas 70% da minha renda vem de salários. Tá? Quer dizer, eu não tenho por que defender interesses de capitalista. Tá? Então, já para deixar isso bem claro. Tá? Eu acho que você tem que aumentar, sim, a participação dos salários na renda do Brasil, no longo prazo. Tá? Só que isso tem que ser feito por intermédio de uma mudança na estrutura do emprego. Ora, o que aconteceu no Brasil durante o governo PT? A mão de obra sai da indústria, que é o setor de mais alta produtividade, mais alto valor adicionado per capita, e vai para o setor de serviços, que é um setor de baixo valor adicionado per capita. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, você está querendo, por intermédio da legislação de salário mínimo, aumentar os salários. É evidente que isso ia dar errado. É evidente que ia dar errado. Já bem, eu não tenho nenhum problema com o aumento da participação dos salários na renda, até porque eu sou trabalhador e filho de imigrantes pobres da Europa, tá? Que conseguiu, com muita luta e esforço, conseguiu com que o seu filho único fosse doutor em economia. Então, não estou defendendo aqui interesses capitalistas, para deixar isso bem claro, certo? Mas tá? Não é possível aumentar a participação dos salários na renda de maneira sustentável se você não mudar o perfil do emprego. Eu tenho que fazer com que as pessoas sejam transferidas, os trabalhadores sejam transferidos dos setores de baixo valor adicionado per capita para os setores de alto valor adicionado per capita. Não adianta botar lei que eu vou aumentar o salário mínimo e com isso eu vou aumentar a participação dos salários na renda. Vai dar errado, como deu. Deu profit squeeze. E o boom de crescimento do governo Lula naufragou. Então, é assim, e toda essa questão ser wage-led, profit-led, quer dizer, ali eu conheço essa literatura de quase salteado, tá? Participo dela, etc, etc. Quer dizer, não existe evidência empírica robusta
tá, de que um aumento da participação dos salários na renda leve ao aumento da demanda agregada. Simplesmente não existe evidência empírica robusta sobre isso. Tem diversos efeitos que podem acontecer via câmbio, via redução das margens de lucro, etc, etc. Por fim, só um último ponto, para terminar a minha questão, só uma contextualização sobre a situação da dívida pública inglesa no final da Segunda Guerra Mundial. De fato, eles não fizeram ajuste fiscal, tá? Mas a gente tem que lembrar que a Inglaterra passou o bastão, né, de líder do mundo ocidental para os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Ela abandonou seu império, tá, o que, obviamente, reduziu bastante o gasto que a Inglaterra tinha no exterior, como ela também reduziu, de forma bastante acentuada, o gasto com as suas forças armadas. Quer dizer, quem é a grande potência militar do mundo é os Estados Unidos, não é a Inglaterra. A Inglaterra gasta 2% do PIB com o seu aparato militar. Os Estados Unidos gasta 6%. Quer dizer, uma parte desse, entre aspas, ajuste fiscal, eu concordo que realmente foi devido ao maior crescimento da Inglaterra do que a taxa de juros, mas uma parte foi devido também à redução do aparato militar britânico, que até a Segunda Guerra Mundial era o maior aparato militar disponível no mundo. Era isso. Bom, muito obrigado a todos e foi um ótimo debate. Muito bem. Só queria fazer uma observação a respeito. Você está me tentando, Orelha, eu vou ter que fazer observação. A gente precisa olhar o regime de crescimento do pós-guerra na Europa e mesmo nos Estados Unidos, o Fordismo. Porque aí você tinha, na verdade, avanço tecnológico, aumento do emprego industrial, aumento dos salários e crescimento da renda e dos estados do bem-estar. Isso é uma articulação, uma estrutura que foi sendo constituída, né? Só para fazer uma observação sobre o que você falou, certo? E na Inglaterra subiu muito o gasto social com o estado do bem-estar. Só queria dar um pitaco, de vez em quando eu dou uns pitacos, mas agora passo para o meu querido amigo Bresser Pereira. Então, muito obrigado, Beluso. Veja, eu vou falar dois pontos. Digamos, o problema do Pedro, que eu diria que é o problema da esquerda no Brasil, ou que eu diria que é o problema da esquerda nos países capitalistas de modo geral. E eu posso falar esquerda e ficar fora porque eu me considero de centro-esquerda. Pronto, não quero assim, não quero nem um pouco competir em matéria de esquerda com ninguém. Eu sou centro-esquerda, né? E Pedro, quando eu examino o problema dos salários, eu disse que o objetivo fundamental do desenvolvimento econômico é aumentar salário. Eu sempre me interessei por isso desde os 20 anos, quando eu descobri que havia uma coisa chamada renda econômica, porque eu queria aumentar o padrão de vida da população brasileira, né? E eu via que só isso só seria possível através do desenvolvimento econômico. Agora, você aumenta o padrão de vida de uma sociedade via aumento da produção e via, claro, distribuição dela. Agora, o que, infelizmente, nós verificamos, historicamente, é que nos processos iniciais de grande desenvolvimento, né, geralmente há uma concentração de renda, aumenta a desigualdade ao invés de diminuir. Por uma série de motivos que não importa aqui discutir agora. Você veja, por exemplo, o caso da China. O caso da China é emblemático porque estes últimos 40 anos foram a história do maior crescimento que houve na história da humanidade. Nunca nada aconteceu nem longínquamente semelhante. Antes disso, tinha havido, né, um grande crescimento do Japão e um pouco abaixo de nós. Mas o Japão parou em 1990, nós paramos em 1980. E a China, há 40 anos, tem essa taxa de crescimento muito superior à do Japão e do Brasil. O que aconteceu nesse período? Aconteceu um substancial aumento da desigualdade na economia chinesa. Bom, então foi uma porcaria aquilo. O seu objetivo é aumentar salários, mas o que aconteceu foi um enorme aumento dos salários. Eu estava vendo ainda, por acaso, o aumento dos salários na indústria chinesa nesses últimos, acho que eram 10 ou 15 anos, foi de 280%.
os padrões de vida na China mudaram completamente. Mesmo a população, as populações que estão no campo, que ainda não foram incorporadas nessa revolução capitalista, desenvolvimentista, que é a Revolução Chinesa, quer dizer, estão melhorando o seu padrão de vida, porque desde que começou a crise de 2008, os chineses resolveram também olhar mais diretamente para o consumo interno, o que estava na hora de fazer. Então, sem dúvida, nós precisamos de políticas distributivas, mas nós precisamos, fundamentalmente, retomar o nosso desenvolvimento econômico. Nas políticas distributivas, o Orero nos lembrou, né, dos nossos estruturalistas, nos lembrou do Celso Furtado, nos lembrou de Arthur Lewis, né, nos lembrou que desenvolvimento é transferência de renda dos setores de baixo valor adicionado per capita, baixa tecnologia e, né, baixos salários, para setores com maiores salários. Isso é que nós sempre pregamos fortemente, né? E que, infelizmente, aconteceu o contrário, né? Não por desígnio, mas porque foi o que aconteceu no governo do PT, com essa desindustrialização brutal. Por que aconteceu a desindustrialização? Porque eles apostaram tudo na política industrial. Ora, política industrial eu sou absolutamente a favor, mas política industrial não resolve o problema, né, da taxa de lucro. Eu brinco com meus amigos do PT dizendo assim, senhores, né, vocês inventaram um novo tipo de capitalismo, porque o Lula fazia um enorme esforço para fazer um acordo com os empresários. E a Dilma também fez, seriamente. O Guido me disse uma vez que ele tinha instruções firmes do Lula e depois da Dilma de ter uma reunião com os empresários industriais todo mês. Veja só. E por que não deu certo? Por que chegou em 2012, mais ou menos, os empresários abandonaram o barco em grande estilo? Porque não tinham lucro, né? Quer dizer, aí eu brinco, vocês inventaram um novo tipo de capitalismo sem lucro, assim não vale. Bom, isso então, é preciso distribuir, dá para distribuir, quer dizer, na distribuição, não só o imposto deve ser progressivo, mas também uma coisa muito importante, Pedro, é que você distingua, uma coisa é o lucro dos empresários, outra coisa são os juros, aluguéis e dividendos dos rentistas. Nós precisamos separar esses dois, não pode pôr tudo junto, né? No capitalismo do Marx ainda estava, mas o Marx já fazia distinções. Lá no capítulo 3, no livro 3, aqui o nosso Beluso, que entende mais do que eu desse assunto, já estava lá o Marx preocupado com os rentistas indiretamente. Hoje você tem que estar preocupado com os rentistas. E não há nenhuma razão para deixar que rentista viva bem. O rentista precisa de juro alto e imposto alto. Juro baixo e imposto alto, perdão. Quer dizer, a crise que está havendo no mundo está pegando os rentistas. Isso é a parte boa da crise. É a destruição de capitais que se faz por esse lado. O Beluso nos pede que a gente fale alguma coisa sobre o movimento internacional. Eu só quero dizer uma coisa, né? Quer dizer, que realmente é importante. Olha, a virada neoliberal que aconteceu no mundo foi uma virada em 1980, Thatcher e Reagan, né? E então a adoção, né, desse liberalismo radical, econômico radical, absolutamente ineficiente, que produziu baixo crescimento, alta instabilidade e um aumento brutal da desigualdade. Isso é que nós vivemos nesses 40 anos. E não foi só nós, porque no começo ainda eu ficava indignado porque dizia, e eles ficam nos pressionando para fazermos o que eles mandam, para abrir tudo. Quer dizer, e nós fomos abrindo desde o Collor. Quer dizer, só que também eles foram prejudicados nessa história. Que também os Estados Unidos parou. Quer dizer, cresceu mais que nós, mas cresceu muito menos do que a China, muito menos que os países desenvolvimentistas que continuaram desenvolvimentistas. Quer dizer, então, e uma coisa que a gente não percebe é que os Estados Unidos, até 1980, e certamente a Europa, né, do período do Fordismo, né, que o Beluso muito bem lembrou, nesse período, esses países eram desenvolvimentistas. Os Estados Unidos, por exemplo, sempre controlou o Banco Mundial. Ora, o Banco Mundial, até os anos 70, até o final dos anos 70, era um dos ninhos do desenvolvimentismo.
né, no plano internacional. Aí virou completamente. Né? Então, quer dizer, por isso que eu disse que é muito importante o problema da dependência. Quer dizer, o desenvolvimentismo implica um nacionalismo econômico. A palavra nacionalismo é uma palavra desagradável, porque é uma ideologia limitadora. O liberalismo ou o socialismo são ideologias amplas, né? É para todos. Né? O nacionalismo divide o mundo em países, né? Em estados-nação, e você defende os interesses econômicos desse país. Se esse nacionalismo for, entretanto, apenas econômico, é razoável que ele exista. Porque se você não for nacionalista, os outros são, né? E te reprimem, e reprimem duramente. Você não pode deixar isso acontecer. Né? Por isso, então, que o desenvolvimentismo é um tipo de nacionalismo, o nacionalismo econômico, que é um bom nacionalismo, especialmente para países em desenvolvimento, como o Brasil. Quer dizer, o que vai acontecer no mundo? Nós estamos numa crise muito grande lá fora, mas o Trump parece que está derrotado, o que é uma grande coisa. Isso não vai resolver o problema americano, não. Né? Os americanos precisam pensar mais amplamente, né, toda a sua estratégia de desenvolvimento, e precisam eles também voltar desenvolvimentistas. Eles precisam também sê-lo. Não tem outro jeito. Quer dizer, você querer... O liberalismo econômico é uma irracionalidade absoluta. É uma utopia ridícula. Vamos lá, vamos esperar o que vai acontecer. Né? Nós aqui no Brasil temos que cuidar da nossa vida, isso não há dúvida nenhuma. Muito obrigado, foi ótimo participar desse debate. Obrigado pela... Eu tenho uma sugestão para os Estados Unidos, que ele chame uma mesa branca e ressuscite o Roosevelt. Tá bom? Isso, vai lá. Muito obrigado a todos. Desculpe as piadinhas, mas eu acho que é necessário. Vamos chamar o Roosevelt de volta, tá bom? Ou então, chamar a Rainha Elizabeth para assumir logo aquele negócio, voltar a rainha e resolvia. Pode ser. Ok, muito obrigado a todos, foi muito enriquecedor. Eu agradeço, fiquei muito satisfeito. E um abraço a todos. Um abraço a todos, Peluso, Bresser, Pedro. Enfim, até logo, muito obrigado. Boa tarde a todos e bom final de semana. Pedro, bom final de semana. Um abraço. Um abraço. Tchau para todos. Tchau.